Bom dia queridos ouvintes, amigos, está no ar o Esperança ao Amanhecer, esse tempo aqui que o Senhor nos deu de fé, renovação, para começar bem o nosso dia, e que bom ter vocês aqui comigo, cada um dos meus amigos, cada um dos ouvintes. Eu creio que cada novo amanhecer, cada manhã é uma oportunidade que Deus ele dá pra gente recomeçar, para ajustar o que precisa ser mudado e pra gente lembrar que Ele continua cuidando de tudo. Mesmo quando a gente não entende os caminhos, né? Não entende como as coisas estão funcionando, Ele continua sendo Deus, Ele continua cuidando de tudo. Então hoje, se você acordou cansado, preocupado, sem força, eu quero dizer para você o seguinte: respira fundo. Respira fundo, fica comigo aqui nessa programação. Hoje o Senhor Ele quer renovar a tua esperança em nome de Jesus. Amigos, ouvintes, tanto daqui do ao vivo, né, na Web Rádio Vencedor em Cristo, aos amigos que acompanharam através do YouTube, que acompanharam através do Spotify. Eu tenho algumas reflexões bíblicas para trazer para o teu coração, a todas as amigas ouvintes, a todos os amigos ouvintes. Eu queria dizer para vocês também que o canal de atendimento via WhatsApp já está aberto, tá? Para quem está ouvindo ao vivo, o canal de atendimento via WhatsApp da Web Rádio já está aberto, então você pode mandar sua mensagem e falar aqui para mim de onde você está ouvindo, de onde você está acompanhando essa programação, em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, eu quero trazer aqui para você algumas reflexões bíblicas que vão trazer paz e esperança para o teu coração. Eu creio que vem direto do Senhor para abençoar a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Então, como eu havia dito, se você tem aí o seu papel e a sua caneta, já deixa preparadinho, que tem muita coisa boa da parte de Deus para você anotar. Tem muito alimento do Senhor para a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. E uma das primeiras leituras bíblicas que eu quero trazer para o teu coração nessa manhã está lá no livro de Salmos, capítulo 46. Os versículos são o 1 e o 2. Deixa eu só pegar, eu sempre pego a NVI, né, que é a Bíblia que eu gosto de usar aqui para o programa, que a NVI tem um entendimento, é mais fácil de entender, né? Nas reuniões eu gosto de usar a ARC, mas aqui eu gosto de trazer a NVI. Então a gente vai lá para o livro de Salmos, você que gosta de deixar anotadinho aí. Como eu tenho dito, esse tem sido o nosso tempo de devocional, né? Aqui a gente lê a Bíblia, a gente aprende com o Senhor, aqui a gente ora, aqui o Senhor Ele responde muitas orações, coisas das quais nós nem imaginávamos que precisava, e o Senhor Ele nos responde, Ele nos atende. Então, Salmos 46, os versículos são o primeiro e o segundo, versículos 1 e 2, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra estremeça e os montes afundem no coração do mar. E aí ele começa a dar uma lista, né? Ainda que estrondem as suas águas e os montes, há um rio, enfim. Mas a gente vai ficar no primeiro e no segundo. Eu creio que mesmo quando tudo parece mudar, ou quando tudo de fato muda, eu creio de todo o meu coração que Deus, Ele permanece o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será para sempre. O Senhor, Ele não muda. Recentemente eu estava falando com os irmãos na igreja justamente sobre isso, né? O Senhor Deus, Ele não muda. Quem muda é a gente. A gente que muitas vezes acaba fazendo com que a dúvida entre, a gente que acaba muitas vezes permitindo que a insegurança tome conta da gente. Nós mudamos. Muitas vezes, pela dúvida entrar no coração, nós acabamos deixando de confiar. Nós é quem mudamos. O Senhor não. E que bom que Ele não muda. Ele é o nosso refúgio quando o medo tenta nos dominar. Quando a situação difícil se levanta. Ele é a nossa força quando a fraqueza quer chegar, quando o desânimo bate. É Ele quem nos fortalece.
E sabe o que é mais incrível nesse texto? Que o salmista, ele diz assim, bem no comecinho do texto, ele diz: Deus é o nosso refúgio. Ele não está dizendo assim, Deus foi o nosso refúgio. Um dia Deus socorreu a gente, um dia Deus fez aquilo, um dia Deus fez... Não, ele está dizendo, Deus é o nosso refúgio. Ele é taxativo, ele está afirmando, categoricamente ele está dizendo, Deus é o nosso refúgio. Isso significa que o Senhor, ele é presente. Ou seja, agora, neste exato momento, Ele está com você. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Ele é Deus, neste exato momento, sabe? Não é uma coisa que estava no passado. Deus foi com o povo de Israel, Deus foi com o povo quando saiu do Egito, Deus foi com Abraão, Deus foi com Isaac, Deus foi com... Não, Deus é. Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será para sempre. Eu não sei qual é a situação aí que tem se levantado, mas Ele é o teu refúgio. Não precisa temer. Ainda Isaías 40, versículo 31, se eu não salvo eu. Peraí. Deixa eu abrir aqui junto com vocês. Ontem a gente teve um culto de oração, né? E aí a cada culto de oração a gente tem compartilhado, ou melhor, antes os cultos de oração era 1 hora de oração. Aí ontem o Senhor colocou algo no meu coração, eu falei, olha, vamos compartilhar aqui uma mensagem. E aí a irmã Shirley, né, a obreira, que compartilhou a mensagem, e aí ela disse assim, deixa eu procurar aqui, rapidinho, não sai daí não. Ela falou assim, eu vou falar igual a pastora, fica aí, não sai daí não. Falei, ai Senhor, como a gente não percebe, mas a gente é observado, né? E aí ela falando assim, achei bonitinho. Deixa eu ver aqui, Isaías 41, 41, Isaías 40, 31. Eu falei 41, 30? Não tem 41, 30. 40, 31. Diz assim, ó. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Espere no Senhor. Eu já trouxe esse versículo aqui algumas vezes para vocês, mas esperar em Deus é uma coisa bem doida assim, né? Porque eu tava até falando para uma pessoa esses dias. Eu queria muito dizer para você assim, olha, essa situação vai mudar de hoje para amanhã. Eu queria muito dizer para você, olha, essa situação vai mudar de hoje para semana que vem. Mas infelizmente eu não tenho essa habilidade. Eu sei que Deus ele vai se mover, eu sei que Deus ele vai trabalhar. E esperar em Deus é literalmente a gente confiar mesmo quando a gente não tá vendo sinais visíveis, digamos assim, né? É entender que Deus ele trabalha no silêncio. Ele nunca está parado, nunca. Isso é um fato, gente. E eu até falei para essa pessoa, né? Eu falei assim, olha, ainda que eu não possa dizer para você isso vai durar tanto tempo, porque eu não tenho essa habilidade, eu não sei quanto tempo isso vai durar, eu não sei se vai ser daqui para a semana que vem, não sei se vai ser daqui para 6 meses, daqui para 1 ano, eu não sei. Mas eu sei que existe um Deus que ele está ouvindo a sua oração, ele está olhando para você. Eu falava para essa pessoa, né? Eu sei que existe um Deus que ele faz o impossível se tornar real. Ele pode estar ali preparando as coisas, ajustando as coisas, fortalecendo você, fortalecendo a sua vida, porque eu creio que antes de Deus ele mudar o cenário, ele mudar a situação ao lado de fora, eu creio que ele transforma corações, ele transforma o nosso coração, ele vai nos amadurecendo, ele vai nos fazendo entender os processos, entender como é que as coisas funcionam, e aí a transformação acontece de dentro para fora, em nome de Jesus. Eu creio dessa forma, sabe? Então, talvez eu esteja falando com pessoas que estão na mesma situação ou
diferente que essa pessoa com quem eu conversei, que não consegue enxergar a mudança. Porque às vezes você está passando pelo processo e você não consegue enxergar uma saída daquilo. Você olha e pensa assim, não, agora acabou de verdade, agora eu não sei mais o que fazer. Então, geralmente, quando você está dentro da batalha, dentro do processo, dentro da situação, você não consegue enxergar alguma coisa além daquilo que você está vivendo. Mas eu posso te dizer uma coisa, que Deus, Ele está trabalhando, Ele está se movendo, Ele está ajustando as coisas, Ele está preparando, Ele está te fortalecendo acima de tudo, e as coisas elas vão ser transformadas, as coisas elas vão mudar. Então, continue crendo que Deus, Ele continua cuidando de tudo, em nome de Jesus. Eu tenho mais alguns versículos para compartilhar com o teu coração. Deixa eu ver quem tá aqui com a gente. Tem uma galera aqui com a gente hoje, hein? Glória a Deus, pessoal, glória a Deus. Ainda que tenha começado um pouquinho mais tarde, tem um pessoal junto aqui com a gente. Lembrando que todas as mensagens estão disponíveis lá no YouTube, então você pode acessar ao canal do YouTube, Lohane Silva, Esperança ao Amanhecer. E a partir de amanhã, as mensagens também estarão disponíveis no Spotify. Então você pode compartilhar, pode convidar, mandar para sua família, para os seus amigos. Não é nada sobre mim, mas é sobre a palavra de Deus, sobre a mensagem de Cristo que está sendo anunciada. E quando esse programa Esperança ao Amanhecer ele foi criado, né? Inclusive amanhã completa um ano. Na verdade, ele não era Esperança ao Amanhecer, ele se chamava Esperança ao Entardecer, né? Que era um programa às 17 horas, que foi uma oportunidade para quem não sabe, quem acompanha aqui a Web Rádio conhece o pastor Joseval, que é quem faz o programa de manhã, né? Antes de mim, das 6h30 da manhã às 7h30 da manhã. Eu comecei a fazer esse programa de rádio graças a uma oportunidade que ele me deu. Ele disse assim, pastora, vamos fazer um programa de rádio. A senhora vai ter o horário tal. Vou falar com o pastor Santana. De segunda a sexta, 5 horas da tarde, a senhora vai ter um programa. Pensa no nome. Aí eu fiquei pensando no nome. Eu tava vendo até esses dias, eu fui ver quanto tempo tinha de programa, e eu tava vendo a conversa com ele, aí eu fui mandando os nomes, e a gente chegou no Esperança ao Entardecer, que era 5 horas. E aí depois das mudanças, né, que eu vim pra área continental de São Vicente, a gente mudou para de manhã e se tornou o Esperança ao Amanhecer. Então, no total de programa tem 1 ano. E quando a gente criou esse programa, o intuito dele, né, eu já vou voltar para as reflexões bíblicas, mas só para você entender, eu tô um pouco nostálgica, porque amanhã fazemos 1 ano de programa, mas é só para você entender que quando nós criamos o Esperança ao Entardecer, na época, né, 1 ano atrás, o intuito era, ele falou assim, olha, você vai começar ali 5 da tarde, 5 da tarde geralmente o pessoal tá se arrumando para sair do trabalho, encerrando ali o dia do trabalho, alguns vão estar no ônibus, outros no carro. Então eu comecei esse programa, eu creio que nasceu no coração de Deus, sendo aquela companhia, né? Aquela companhia daquela pessoa que está saindo do trabalho, está se organizando, aquele que está se organizando para entrar no trabalho, porque tem aqueles que trabalham de turno e trabalham durante a noite. E ali eu fui fazendo a companhia dessas pessoas, e o Senhor trouxe o programa para de manhã, e o intuito desse programa era trazer uma mensagem de paz e esperança para o teu coração, mesmo depois de um dia turbulento, mesmo depois de um dia cansativo, de um dia de trabalho, de um dia difícil, e trazer a mensagem do Senhor, que a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, e agora de manhã é como se a esperança, é como a Bíblia diz, né, que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumados. Então, pela manhã é trazer uma mensagem de esperança para o teu coração, uma mensagem às vezes de exortação, às vezes uma mensagem que vai te trazer paz, né? O pastor Joseval ele até brincava porque eu entro sempre depois do programa dele, né? Desde o começo. E aí ele falava assim, vem o pastor Joseval que é todo um trator, um caminhão, né? Que fala alto, que bate na mesa, que tal e tal. E aí depois vem a pastora Lohane, que é toda tranquila, que tem uma voz suave. E eu nem imaginava, as pessoas começaram a dizer, nossa, como você tem a voz suave. E eu nem imaginava que eu tinha a voz suave.
até começar a rádio. Então, eu creio e oro, né, para que cada palavra ministrada, nós temos aí mais de 60 episódios, 60 momentos de oração, palavra. Eu oro para que tudo isso edifique você, fortaleça a sua fé, né? É um ano aí de programa que Deus tem tratado não só a quem ouve, mas a mim também. Porque esses dias eu trouxe um versículo na igreja que tá lá na primeira carta de Paulo ao Timóteo. Eu não tinha nem pensado nele, mas eu vou falar para vocês porque isso aqui é muito prova daquilo que Deus ele tem feito na minha vida. Porque eu trago aqui a mensagem para você, mas a mensagem, e eu recebo muitas mensagens, pastor, olha, muito obrigada, eu precisava ouvir e tal, obrigada e tal. Só que antes de chegar a vocês, o Senhor Deus fala comigo. Então isso tem me edificado, me fortalecido muito. E na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 16, ele diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Isso aqui queima no meu coração, porque todas essas palavras que eu compartilho com vocês não tem feito bem só para você, tem feito bem para mim também, porque o Senhor tem falado ao meu coração. Então, é só um parênteses mesmo, é só porque eu tô meio nostálgica, né? Por conta desse tempo, desse presente que Deus deu pra mim, pra nós, né? Que algumas vezes a gente precisa se ausentar devido aos compromissos, mas sempre aqui, falando do Senhor, falando da palavra, falando daquilo que Deus ele tem pra revelar para nós em nome de Jesus, tá bom? Vamos voltar então aqui às reflexões do dia em nome de Jesus. Vamos voltar aqui e a gente vai lá para carta de Paulo também aos Filipenses. Deixa eu abrir aqui Gálatas, Efésios, Filipenses. Esse aqui a gente já conhece de trás para frente, de frente para trás, decore salteado. Filipenses capítulo 4, os versículos são os 6 e o 7. Na verdade, eu quero ler com vocês esse trecho todo, a partir do versículo 4. A partir do versículo 4, que eu gosto muito, assim, na minha Bíblia tá até riscado de verde. Então, se você que gosta de anotar aí, Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E aí eu já pergunto para você, como é que você está sendo conhecido por aí? Perto está o Senhor. E aí no 6 ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aí vem o versículo 7, que eu particularmente sou apaixonado nesse versículo. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós acabamos de ler Isaías capítulo 40, versículo 31, que fala, né, dos que esperam no Senhor. E eu acabei de falar para vocês que esperar no Senhor é confiar mesmo quando você não está vendo sinais, mesmo quando você não vê saída, né? Isso é esperar no Senhor, é confiar nele. E o tempo de espera tende a gerar em nós uma certa ansiedade. Se você parar para conversar com pessoas que infelizmente sofrem desse mal, que é a ansiedade, elas geralmente estão vivendo tempos de espera, tempos em que estão aguardando algo, esperando por algo, ou esperam que algo aconteça. Isso acaba gerando nela uma certa ansiedade, e a ansiedade, ela rouba a paz.
A ansiedade, ela tenta empurrar a pessoa para frente, antes do tempo. Colocar o famoso carro na frente dos bois, sabe? Isso é o que a ansiedade faz. E uma pessoa ansiosa, ela perde completamente a paz, ela não consegue descansar, ela não consegue parar, ela não consegue desacelerar. Então, se eu posso dizer uma coisa para você nessa manhã, é descansa. Na verdade, não sou nem eu que estou dizendo para você, é o próprio Senhor Deus. Ele diz, descansa, porque eu cuido de você. Não eu, pastora Lorraine. O Senhor Deus cuida de você. Meu irmão, minha irmã, descansa. Descansa. Porque mesmo que às vezes, né? Às vezes o que a gente mais precisa não é de resposta imediata. É de um tempo de silêncio aos pés do Senhor, em nome de Jesus. Nem sempre a coisa vai vir assim, ó, pá, pisquei, aconteceu. Estalei o dedo, aconteceu. Algumas vezes o que a gente precisa é tempo em silêncio, nos pés do Senhor, e dizer, Senhor, tô aqui, Pai, tô aqui, ó, nos seus pés, sabe? Eu sei que o Senhor tá no controle. E é ali, nos pés do Senhor, no descanso do Senhor, que o Espírito Santo, ele fala conosco. Ele acalma o nosso coração, ele renova a nossa força, ele trabalha a mente, ele trabalha o coração. E o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mas eu acho lindo que ele começa o versículo 4 dizendo, alegrem-se no Senhor. Novamente eu repito, ou direi, alegrem-se no Senhor, alegrem-se. Talvez eu esteja falando com pessoas que já tenham orado. Presta muita atenção nisso. Talvez eu esteja falando com pessoas que já tenham orado ou já vêm orando há um tempo por determinada situação, por determinada coisa, e parece que você não viu nada acontecer ainda. Parece que você tem orado. Você está buscando, você está ali aos pés do Senhor, e de dia e de noite, e parece que você não está vendo nada acontecer. Mas eu posso te lembrar uma coisa assim, de amiga para amiga, de amigo para amigo, de amiga para amiga e de amiga para amigo. Posso te lembrar uma coisa? Deus, ele não se atrasa. Deus, ele age na hora exata. E quando ele faz, e quando o Senhor, ele faz, quando o Senhor, ele opera, quando o Senhor, ele se move, quando o Senhor Deus, ele entra em ação, pode ter certeza que vai ser por completo, perfeito e no tempo certo. Não tenha dúvida no seu coração. Vai ser perfeito. Há um tempo determinado para todas as coisas. Não se amedronte, não deixe que a ansiedade tome conta de você. De verdade, meu irmão, minha irmã, ouvinte, quantas são as pessoas que estão tendo as suas vidas presentes. O que eu digo de vida presente é o seu momento atual. O que tem de gente perdendo a realidade, o momento atual, o tempo agora, por conta dessa maldita ansiedade. Porque elas se pegam naquilo que ainda vai vir, e o coração acelera, as mãos soam, e ela não consegue viver o momento agora, o presente, aquilo que Deus deu para ela, porque a mente e o coração estão sempre lá na frente, tentando, sabe, pensar e projetar, e o medo e a incerteza. Não perca a sua paz. Ouve aqui a sua amiga de coração, sabe? Não é sobre o que eu estou dizendo para você, é sobre o que o Senhor está dizendo para você nessa manhã. Descansa, porque Ele está cuidando de você, sabe? Viva o presente.
que foi algo que Ele te deu. E saiba que lá em Romanos capítulo 8, 28, é um versículo muito conhecido, que a gente conhece de ponta a ponta. Talvez você já repetiu isso uma centena de milhares de vezes na vida. Mas parece meio clichê, parece repetitivo, mas é a mais pura verdade. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que até aquilo que parece perda, sabe? Pode ser parte do propósito de Deus para sua vida. Nada é desperdiçado quando a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor. Nada é desperdiçado com o Senhor. Eu falava esses dias, pro pessoal na igreja: se tem alguém que não trabalha com desperdício, esse alguém é o Senhor, Deus. Ele não desperdiça nada. Toda oportunidade que existir, o Senhor Deus, Ele vai usar isso para a glória dEle. Não tem desperdício. E sempre que eu falo sobre não haver desperdício com o Senhor, eu me lembro da multiplicação, A multiplicação dos pães e dos peixes. Que às vezes a gente trata isso com uma naturalidade tão grande, mas é algo tão surreal, tão sobrenatural, essa multiplicação que a Bíblia traz pra gente quando Jesus... Porque se você... Gente, toda vez que eu leio esse texto, eu fico assim, extasiada. Se existe essa palavra. Existe, extasiada. Mas todas as vezes que eu leio, eu fico assim, eu me emociono, porque esse texto, se você for ler, ele começa dizendo que havia uma grande multidão e Jesus precisava alimentá-los fisicamente. E ali chegou um menino com 5 pães e 2 peixes. Gente, 5 pães e 2 peixes. Eu sei que você conhece essa história desde que você era da escolinha da sua igreja. Mas presta atenção, 5 pães e 2 peixes. E o texto termina dizendo que sobraram 12 cestos cheios. Gente, você tem noção do tamanho do milagre que Jesus fez? Isso queima no meu coração todas as vezes. Uma história que você vê começar com 5 pães. Vamos lá, que eu agora me empolguei. Não tinha nem anotado esse aqui, hein? Mas a gente vai lá só pra não ficar nas minhas palavras. A gente vai ler o começo e o fim. Vamos ver em qual evangelho que a gente... Eu tenho um evangelho aqui que eu gosto muito. Não sei se é Marcos. Peraí. Como diz a irmã Shirley, fica aí, não sai daí não. É esse mesmo. Não é esse não. Não é em Marcos não. Peraí que a gente vai encontrar aqui. Vamos lá. Enquanto isso, você vai me mandando a sua mensagem aí, vai falando pra mim de onde você está ouvindo a programação, em nome de Jesus. Acho que eu encontrei, peraí. Vocês não vão acreditar. Eu tô procurando aqui. Falei, oxe, meu Deus, cadê Mateus 14 na minha Bíblia? Gente, a página caiu, a página não tá aqui. Eu não sei onde eu guardei ela. Eu guardei ela, entendeu? Aí eu comecei a dar risada aqui. Ai, gente. A página caiu da Bíblia que eu gosto de ler, que tava anotada. Eu falei, gente, tava anotado aqui. Eu sei que tava anotado. Que eu gosto de ler essa passagem várias vezes. Aí quando eu fui procurar, cadê a página, gente? A página não tá aqui. A página tá em algum canto aí. Da Bíblia que eu mais gosto de ler, que é a NVI. Mas depois eu vou encontrar essa página, gente. Depois eu vou encontrar.
Sei que ela tá em algum lugar aqui. Ai, gente, vocês são maravilhosos, viu? Vocês são a bênção na minha vida. Ainda bem que vocês já me conhecem, né? Eu tô aqui procurando e vira a página e volta a página. Achei a outra, achei a página de João. Ai, gente, tá bom, vamos lá, vamos ler, né? Porque a gente não tem tanto tempo aqui. O pessoal que tá me conhecendo agora lá pelo YouTube ou pelo Spotify deve estar falando, vixe, essa mulher é doida mesmo, é doida. Cadê? Ainda não era esse que eu tava procurando. Não, era esse sim, encontrei. Eita glória. Diz assim, o versículo 17, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 17, diz assim: Então lhes disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Essa eu tô lendo na Ark, peguei a outra Bíblia. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E aí a gente vai lá pro versículo 20. Gente, sério, isso aqui é surreal. E sabe o que me deixa mais feliz? Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente serve. Lá no versículo 20, vai dizer assim, E comeram todos e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Nós estamos falando de um cenário, uma situação onde não tinha o que dar para eles. Mas Jesus, ele estava naquele lugar. Então, se eu posso dizer algo para você, Jesus é suficiente. Em nome de Jesus, que você entenda isso, receba isso no teu coração. Jesus é suficiente. Talvez você esteja olhando para o seu natural, olhando para as suas limitações, olhando para a realidade a qual você está vivendo. Talvez você está deixando com que a ansiedade tome conta de você e te prenda e te aprisione. Mas saiba que Jesus é suficiente. Bastava Jesus estar naquele lugar para que 5 pães e 2 peixes saciasse uma grande multidão e ainda sobrasse 12 cestos. Você tem noção da grandeza daquilo que Deus fez? Então não se preocupe, não ande ansioso, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde a sua mente, guarde seu coração, em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Você que pode, feche seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Você que não pode, que diz, olha, pastor, eu já estou no trabalho, já estou fazendo aqui as minhas tarefas. Liga o seu pensamento em Deus, sabe? Abre o seu coração para Ele, verdadeiramente, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por este novo amanhecer, ó Deus, pela Tua presença que nos renova, pelo Teu amor que nos sustenta. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada pessoa que está ouvindo essa programação agora ao vivo, aqueles que vão ouvir, Senhor, depois que já estiver disponível no YouTube, nas outras plataformas. Pai, em nome de Jesus, fortalece, traz direção, abre portas, Senhor, renova a fé deste meu amigo, desta minha amiga, deste meu irmão, desta minha irmã. Senhor, em nome de Jesus, que todas as palavras ditas aqui, Senhor, façam completo sentido para a vida deste que me ouve. Faça completo sentido, Senhor, para a mente, para o coração dele, para o coração dela. Que possam se atentar, Senhor, ao milagre, às grandezas do Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Que os nossos olhos, Senhor, permaneçam em Ti, ó Pai, permaneçam no Senhor, ó Deus, que é autor e consumador da nossa fé. Guarda, Senhor, a mente, guarda, Senhor, o coração, ó Pai, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, aquele que se encontra abatido, cansado, sobrecarregado. Que ele possa descansar no Senhor, que ela possa descansar na Tua presença, em nome de Jesus. Senhor, eu os abençoo, Pai. Toca, Senhor, em cada vida neste momento. Abraça, Senhor, cada um dos meus amigos. Envolve o Senhor em Teus braços, Pai. Abençoa, Senhor, o dia dessa pessoa que já está saindo ao trabalho, aquela que já está no trabalho, aquela que está voltando do trabalho, trabalhou durante a noite e já está aí chegando em casa. Senhor, abençoe aqueles que, por algum motivo, Pai, não estão trabalhando,
mas estão em busca, procurando. Abre as portas, Senhor. Abre as portas, Senhor, sobre a vida dele, sobre a vida dela. E aqueles, Senhor, que já não trabalham mais, estão em seu tempo ali de descanso nas suas casas, cuidando da sua casa, dos seus afazeres. Guarda, Senhor, cuida da vida de cada um deles, cada um no seu momento, cada um vivendo a sua fase, cada um vivendo um ciclo da sua vida, vivendo uma estação da sua vida. Que o Senhor abençoe, Pai. Senhor, eu peço em especial, abençoe cada família, Senhor, representada durante essa programação. Hoje pela manhã, enquanto iniciava o programa, eu recebi uma mensagem dizendo: bom dia, seja bem-vinda ao meu lar. Pai, que responsabilidade, Senhor. Senhor, eu não sei onde a minha voz está chegando, eu não sei em quais lares essa programação está chegando, eu não sei qual é a situação atual que essa família está vivendo. Senhor, mas eu oro e declaro, Jesus, que a Tua presença, Senhor, invada, inunda este lugar. Senhor, e na autoridade do Teu nome eu repreendo todo principado, potestade, tudo aquilo que tem se levantado no mundo espiritual, todo mal que tem agido, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que onde, Senhor, esta oração estiver chegando, onde a Tua presença estiver chegando, que todo mal seja dissipado agora, que toda obra das trevas, toda obra do inferno, Senhor, seja quebrada, paralisada, repreendida em nome de Jesus. Pai, inunde este ambiente de trabalho, inunde este coração, esta mente, Pai, essa família, esta casa. Senhor, talvez essa pessoa esteja me ouvindo no carro enquanto ela dirige, enquanto ela está indo, Senhor, a uma visita no hospital, enquanto ela está indo, Senhor, a algum lugar, resolver uma situação, decidir algo. Senhor, inunda agora este lugar, inunda este ambiente, Pai, que ela seja tomada pelo Teu poder, tomada pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Pai, que ela seja conduzida pelo Senhor. Pai, talvez essa pessoa está me ouvindo agora, ela está andando, está dentro do transporte público, talvez ela está indo, Senhor, tratar de um assunto delicado, de um assunto, Senhor, difícil. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor vá à frente, que o Senhor a conduza, que o Senhor guarde, que o Senhor livre e que ela possa, Senhor, tomar as decisões de acordo com a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Senhor, se há alguém, Pai, que está a caminho de uma visita hospitalar, Senhor, que ao chegar neste lugar ela encontre um cenário completamente mudado, transformado. Em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo a vida de cada um dos ouvintes na autoridade do Teu nome e Te agradeço, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me deu e a oportunidade que o Senhor me deu de estar com esta pessoa todos os dias, sempre que possível, falando do Teu nome, falando da Tua palavra. Jesus, eu Te agradeço, eu Te exalto, eu Te louvo, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Vocês estão aí ainda? Amém. Você que recebe, que concorda, me manda aí a sua mensagem falando: amém, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero aqui, antes da gente terminar, estamos caminhando para o finalzinho dessa programação, mas antes de nós terminarmos, eu quero trazer aqui um resuminho, sabe assim como eu gosto de trazer, para que fique bem fixado na sua mente tudo aquilo que foi dito durante esse programa. E hoje, no Esperança ao Amanhecer, né, nós nos lembramos que Deus, Ele continua no controle. Mas quando não entendemos o porquê das coisas, nós podemos descansar no fato de que Ele sabe o que faz. Cada manhã é uma nova chance da gente confiar, recomeçar, viver pela fé. Então, se eu posso dizer uma coisa para você levante, respira fundo e diga: Senhor, tá falando aí junto comigo? Eu quero que você repita junto comigo. Senhor, o dia é Teu e eu quero caminhar contigo. Amém? Amém. Que essa terça-feira seja uma terça-feira de bênção. Para você que está começando o dia agora, que o Senhor te abençoe. Para você que diz assim: pastora, meu dia já começou às 4 da manhã. Que você continue na presença dEle, continue sendo guiado pelo Senhor, renovado por Ele e abraçado por Ele todos os dias, tá bom?
Nós já vamos encerrar a programação e você que acompanhou o Esperança ao Amanhecer hoje, nós nos encontramos amanhã, em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir, com mais um episódio, com mais uma palavra de fé e encorajamento, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Eu vou encerrar aqui para o pessoal do Spotify, do YouTube, mas a você da Web Rádio, eu ainda tenho um recado para você. Encerramos por aqui, que o Senhor Deus te abençoe e até o próximo Esperança ao Amanhecer, em nome de Jesus.